Vamos falar de saúde agora. Vocês sabem que a pedra nos rins também é chamada de cálculo renal. É uma massa semelhante a pedras que podem se formar em qualquer local do sistema urinário. Geralmente, a pedra nos rins é eliminada através da urina sem causar sintomas, mas em alguns casos pode ficar, sim, presa nos canais da urina, gerando dor intensa e sangue na urina. O tratamento é feito geralmente com ingestão de líquidos e ingestão de remédios, podendo, em alguns casos, ser necessária a cirurgia. Nós estamos recebendo o urologista, o Dr. Marcos Lucon, para falar um pouco mais sobre essa doença e esclarecer muitas coisas, dúvidas, né? Tudo bem, doutor? Como vai? Bem-vindo. Olá, doutor. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Vamos começar explicando o que é pedra no rim e por que se forma? Tudo bem que eu já falei um pouco que é a pedrinha, mas como que se forma isso? A pedra no rim é literalmente uma pedra, né? O nome bonito é cálculo, o nome científico é litíase, mas realmente uma agregação de partículas. Nós temos minerais na urina, nós temos sais, e se por algum desequilíbrio eles começarem a se agregar, como se fosse uma areia da praia, em que você pega uma, junta com a outra, vão se formando grandes fragmentos, e nesses fragmentos, quando eles são grandes, eles podem migrar e dar dor, podem obstruir da infecção ou podem crescer. Então é literalmente uma pedra que se forma a partir dos elementos que nós temos e que não são eliminados naturalmente. Isso viria através da alimentação, doutor? Seria isso? A alimentação tem uma grande influência. São dois tipos de pacientes que fazem cálculos. Alguns têm predisposição genética, e aí nasceu assim. Agora, a alimentação é uma coisa fundamental. E dentro dela, os hábitos de vida. Então, pessoas que comem comida muito salgada, o sal anda junto com o cálculo. Diretamente o sódio não, mas dá mais cálculo de cálcio, por exemplo. Então, o tipo de alimentação, às vezes o alimento preparado, o próprio tipo de tempero. Algumas pessoas podem ter cálculos que são relacionados à ingestão de proteínas. Muita proteína, muito frutos do mar, até fermentado como cerveja. São pessoas que têm mais cálculo de ácido úrico, por exemplo. Obesidade, diabetes, sedentarismo, maus hábitos de vida estão mais relacionados a cálculo. Bom, se você de todo o Brasil tem perguntinhas para fazer ao doutor, aproveite então essa oportunidade. Nosso WhatsApp 0 operadora 11 94494 5023. E agora, doutor, eu compartilho também, né, aqui o que aconteceu comigo, né? Até nós já conversamos nos bastidores, mas eu tive 3 grandes crises aí, né? A primeira foi realmente pesada, foi no dia do meu aniversário, Maria Cândida. Ninguém merece isso de presente, né? Mas foi pelo menos uns 7, 8 anos atrás. Estava tudo pronto para a gente festejar, ia ter um café da manhã e tal. Eu falei, fiquem aí que eu estou indo para o hospital, né? Claro que não foi nesse tom, porque a dor já estava insuportável, tive vômito, uma crise incrível. O meu primo que foi me levar no hospital, ele tentava falar comigo, eu literalmente falava, cale a boca, né? Não dá para conversar agora, né? E eu me contorcia no carro, apertava assim. As outras até foram mais leves, viu, doutor? Mais moderadas, a ponto de eu conseguir pegar o carro e ir para o hospital. E eu sei que o senhor não recomenda isso, né? Pois é, se você tem uma crise, está começando a ter dor, a recomendação é não vá de carro, porque se ela vier forte, pode bater o carro. Olha o perigo. Então, teve uma sorte de ter ido e foi tudo bem. A crise é muito forte. Crise de cálculo pode ser fraca, a maioria é eliminado, isso existe, graças a Deus as pedras são pequenas e vão embora. Mas existem mesmo pedras pequenas que causam dor importante, super forte. A dor vem quando a pedra começa a se movimentar? Seria isso? As pedras sempre nascem nos rins. E nos rins elas tendem a dar pouca dor. Quando ela desce em direção à bexiga, nós temos um canalzinho que chama ureter, que ele é fininho. Então eu faço uma analogia como se fosse uma garrafa de vinho, em que a rolha entra, fica boiando no vinho, e quando você vai servir o vinho, ela começa a descer no gargalho e no top. Nesse canalzinho fino, que é o ureter, que liga o rim à bexiga, aqui é que dá a crise forte. E essa crise é que pode fazer E ela vomitar. surge de repente, porque todos os relatos que eu ouço são de pessoas que correram para o hospital, assim. Não foi uma coisa que foi sendo anunciada. Tá, Maria Cândida, o grande problema é as pessoas que têm a primeira pedra. Então, nós conversamos aqui, o Rafael já me contou. A primeira crise é aquela que vem muito forte, você não conhece, é uma dor nas costas, comi alguma coisa, fiquei meio enjoado, é muito comum ter náusea até vômito. Acho que você vomitou. Eu tive vômito, tive. Então, você fica meio enjoado, não sabe o que é, colchão, é travesseiro, e vai indo. Ou ela pode vir de sopetão e dar uma crise forte. Agora, o paciente que teve uma, conhece, na outra ele já começou a suspeitar. Então tem um pouquinho da vivência. Algumas aí muito forte de surpresa e quem já aprendeu consegue ficar Você falou sobre genética.
O que um tem geneticamente modificado que faz com que ele possa ter pedra no rim? A pergunta é muito boa. Então, basicamente, o que nós temos que ver em alguém que tem cálculo? Nós vemos 4 fatores, de modo grosseiro, 4 grupos de pacientes. Primeiro grupo de pacientes é aquele que não toma água direito. 50% dos pacientes não bebem água direito. Quanto de água, doutor? A água é um capítulo interessante. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, depende da atividade que se faz. Se você é uma pessoa que trabalha no ar-condicionado e não sua muito, você toma menos água. Se você é uma pessoa que tem atividade física intensa, se é um pizzaiolo, se o sujeito é um sujeito que está numa obra no sol, faz exercício intenso, ele tem que tomar muita água. Então, tem um cálculo que se diz, se você multiplicar o seu peso por 0,03, então uma pessoa de 70 quilos vezes 0,03 dá 2 litros de água por dia. Isso é uma média, daí que vem 1,5 litro para as mulheres, 2 para os homens. Mas o melhor parâmetro que eu acho que você tem que falar para o paciente é o seguinte, você tem que ver a cor da sua urina. Se a sua urina é amarelo clara, não é amarelo forte, é amarelo claro, a sua hidratação está boa. No inverno a nossa urina fica branca, né? Transparente, porque a gente sua menos. Então a gente toma a mesma coisa de água, só que urina mais, tem menos cálculo. Quando a gente acorda de manhã, a gente ficou desidratado a noite inteira, a urina é forte. Mas ao longo do dia ela tem que ser um amarelo claro. Esse é mais ou menos o 0,03. Então você tem que urinar de 1,5 litro a 2, respeitando as atividades normais, mas olhando sempre a sua urina. Está amarelo clarinho, está bom. Se a gente come muito churrasco, muito sal, ela não fica escura, está faltando água. Então esse é um grupo de pacientes, bebe pouca água. Segundo grupo de pacientes, tem uma alteração na anatomia dos rins. Então os nossos rins eles estão em cada lado aqui do abdômen. Alguns rins eles ficam fundidos. O rim nasce junto, ele vai se separando e migrando. Algumas pessoas permanecem com os rins assim, ou pequena alteração na drenagem do ureter, que é o canalzinho que a gente explicou, pode predispor a cálculo. Terceiro grupo de pacientes é o que você me falou, tem uma alteração genética. Então, por exemplo, tem muito cálcio na urina. Cálcio é uma causa importante de cálculo. Quem tem muito cálcio pode tomar um caminhão-pipa de água por dia. Tem que tratar o cálcio da urina. E o quarto grupo de pacientes não tem nada disso aqui. Esse aqui tem azar. Porque aqui você manda tomar água, aqui você aqui você trata e esse aqui você reza. Bom, tem como evitar então, doutor, a verdade é essa, né? Agora, no caso do paciente que tem uma predisposição genética, o que ele vai fazer para poder controlar essa situação? Pois é, a primeira coisa é ter que fazer estudo na urina e estudo de exame de sangue para saber o que está acontecendo. Algumas causas são tratáveis com remédio, então, como eu disse, o cálcio da urina, tem gente que tem ácido úrico aumentado, precisa tratar o ácido úrico. Tem gente que tem pouco citrato na urina, que é uma coisa protetora. Nós temos citrato na urina que protege a gente de cálculo. Quem tem pouco nível de citrato tem muito cálculo. Daí que vem tomar limonada ou laranjada, né? As frutas cítricas. Então pode melhorar a pessoa. Ou tomar remédio para repor citrato. Tem gente que tem alteração numa glândula que fica do lado da tireoide, chama paratireoide. Ela é uma das responsáveis por aumentar o cálcio da urina. Essa pessoa eventualmente precisa operar a tireoide. Então tem causas tratáveis com remédios. Poucas têm a envolver com cirurgia, como por exemplo da tireoide, e o hábito de vida que nós falamos. Qual que é a idade que é mais provável a pessoa ter pedra no rim? Quem tem fator genético vem desde da adolescência. Às vezes, eu já vi criança recém-nascida com cálculo, mas bebezinho de semanas. Aí é uma coisa que é um distúrbio metabólico genético importante. Das pessoas em geral que não têm alteração, começa surgir ali perto de 20 anos, vai subindo o pico de incidência de cálculo. Entre 40 e 60 costuma ser a maior incidência. Depois começa a cair. Pronto, eu tô tremendo de Então, medo aqui. Porque nos últimos 10 anos, eu não cheguei nos 40 ainda, já tive 3. A partir dos 40... Então você está nesses O que eu grupos faço aí. então, doutor? Qual que é o caminho a partir de agora? Então, a primeira coisa é a gente tem que fazer um exame para saber se tem. Aham. Segunda coisa, os hábitos de vida. Então, hábitos de vida saudáveis. Ingestão de líquidos, frutas, verduras, legumes, pouca proteína animal, não precisa de excesso, pouca gordura, obesidade, como eu te falei, sedentarismo. Seria uma dieta convencional para uma vida saudável de qualquer forma, seria isso, doutor? A vida saudável é a chave para a prevenção do cálculo. Existem até alguns estudos que ligam alta incidência de cálculo, por exemplo, doença do coração. Não que uma coisa dê a outra, mas pelo comportamento, pelo mau hábito de vida. Existem mitos quando a gente fala em cálculo renal. Por exemplo, eu ouvi falar lá atrás que eu não deveria comer tomate, que a semente do tomate causaria o cálculo renal.
É verdade ou é mito? Isso é mito. É mito? É mito. Pode comer tomate, não tem problema quanto a isso. Isso é muito popular, as pessoas têm muito medo do tomate. Outras pessoas citam, por exemplo, leite, né? Cálcio. A gente falou de cálcio na urina como uma coisa ruim. Então, até no passado, os médicos indicavam diminuir o cálcio. Pouco queijo, pouco leite. Mas, além do cálcio, tem um outro produto que chama oxalato. E eles são combinados no organismo como se fosse uma gangorra. Quando você diminui o cálcio, o oxalato começa a subir e a pessoa tem cálculo de oxalato. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente não restringe mais, não tomo leite porque eu tenho cálculo. Água de coco, então? Como forma de hidratação. Lembra, hidratação 50%, é uma ótima forma. Mas eu já ouvi falar que eu não deveria tomar água de coco. De uma forma geral, a hidratação em geral, ela é preconizada. Pode ser água de coco, mas ninguém só toma água de coco, né? Não. Mas eu tenho hábito por tomar água de coco, água gelada, água fria. Não, e eu me martirizando, né? Não comendo Agora você tomate, já não sabe. tomando água de coco e ir pra praia. Doutor, qual é o momento que você tem que fazer uma operação para tirar aquilo? Ou todos são eliminados pela urina? A maioria elimina, mas tem alguns que vão parar no canal, vão dar crise. Teoricamente, até 4 milímetros o tamanho da pedra, são pedras pequenas, a maioria vai embora. Então, mesmo que tenha uma dor, por exemplo, no seu aniversário, estou com uma pedrinha de 4 milímetros, vamos tomar um remédio, se controlar o vômito, se controlar a dor, se não tiver infecção, vamos esperar. Maria, eu já tive situações em que eu sentia, na hora de urinar, uma queimação no canal da urina, até compartilhei isso com o doutor, né? E de repente eu ouvi um barulhinho. Era uma pedrinha que batia justamente no vaso sanitário. E não tive dor nenhuma, assim, anteriormente, me avisando que estava tendo alguma coisa ali. Apenas uma queimação no canal da urina, né? E quando não sai naturalmente? Pois é, quando não sai, depende da localização. Essas pedras no canais, a gente pode fazer basicamente 2 tipos de tratamento. Existe um tratamento que chama litotripsia extracorpórea, um nome enorme. Basicamente é uma máquina que encosta e ela manda ondas eletrostáticas, como se fosse um forno de micro-ondas que manda onda para esquentar comida. Então ela não corta, não faz nada. Ela manda uma onda que atravessa a parede muscular e chega na pedra para fragmentar. E a outra forma, dependendo do tamanho da posição, uma microcâmera. Como a gente faz endoscopia para ver uma úlcera no estômago, a gente entra pelo canal da urina, pela bexiga e vai nesse canalzinho ureter. É uma endoscopia urinária, não digestiva, para tirar a pedrinha e fragmentar. No caso da litotripsia, qual que é o limite, doutor? O limite depende da posição. Litotripsia para rim vai muito bem. Para o cálculo do canal, depende da posição. Aqui em cima vai melhor, embaixo a tendência é ser mais cirúrgico, com a câmerazinha, do que a litotripsia. Mas ela é indolor? Litotripsia é melhor feita com um anestesista que dá uma sedação. Tá, perfeito. Olha, tem pergunta chegando para a gente através do WhatsApp, é o 0 operadora 11 94494 5023. A Liliane Romão, de Marabá Paulista, ela relata aqui que o marido dela está sofrendo com pedras e que essas pedras já têm 15 milímetros. 15 milímetros É um tamanho... muito, né? É acima do 4, né? É. Bom, as pedras de 15 milímetros, em tese, todas podem sair, mas 15 milímetros é uma chance pequena. E 15 milímetros provavelmente são pedras que estão no rim, estão 1,5 centímetros. A litotripsia é um ótimo tratamento. Que é essa máquina que encosta e manda essas ondas, que não corta nada. É uma sessão que dura 40 minutos a 1 hora, o paciente vai embora do hospital no mesmo dia, ou da clínica que tem o tratamento. Seria o tratamento de escolha para esse cálculo. E elimina o pozinho, né? E no caso, a pessoa que não tem um médico particular, ela pode ir no SUS? O SUS faz todos esses tratamentos que eu falei. Tem hospitais muito bem equipados, infelizmente não tem em todos, mas existem hospitais de referência com equipe boa, com máquina boa. É uma questão de oportunidade poder estar no tratamento. O problema é só entrar na fila, né, doutor? Infelizmente, né? Mas eu acho que se a pessoa está sofrendo muito, eles vão passar. A gente espera que seja isso, né? Agora, a Maria Cândida fez uma pergunta interessante a respeito da idade, né, da incidência. Ok, acima dos 40 anos existe o pico. Agora, se a gente compara homens e mulheres, quem sofre mais, doutor? Os homens. Para cada uma mulher que tem cálculo, 2 a 3 homens têm cálculo, ou seja, o dobro ou o triplo. Homens brancos têm mais cálculo. Pronto. Então, seu destino já é zero. Cancelado. Então, o grupo que menos tem cálculo, por exemplo, são mulheres negras. Tem uma explicação para isso? Aí é um pouco da genética, do padrão de alimentação, do estilo de vida. Mulheres se cuidam mais também, As né, mulheres doutor? são mais cuidadosas. Nossa, isso é terrível. No fundo, eu acho que todo mundo tem essa coisa da água já, né? Isso faz mais de 10 anos. Não, tem que tomar pelo menos 2 litros, pelo menos 1,5 litro. Assim, as pessoas meio que se forçam a tomar água, né? Pelo menos eu acho que é o básico da prevenção, né? Outra coisa, né, que as pessoas falam assim, não, tem que tomar água, só que a água está lá na copa, na cozinha, ali. Então, como é que eu costumo dizer?
Você trabalha numa mesa? Não, eu tenho uma mesa lá, que eu tenho um escritório, alguma coisa. Então, a água está, o computador está aqui, a água está aqui, exatamente assim. A água tem que estar do lado, gente. Isso aqui, ó. Tem Pronto, que olhar ó, para a pertinho água da todo gente. dia, todo minuto, senão você não toma. E Se aí deixar você- lá, você toma café, mas não toma água. É verdade. E você tem que tomar quando você não está com sede, não é? Também tem que ir tomando. A hidratação, porque existe quando a gente come, 1h30, 2 horas depois, é o pico de desidratação do corpo. Porque a gente meio que usa a água para digerir o alimento. Tanto que dá sede depois do almoço quando a gente não come. Tá, eu posso pegar uma garrafa de água de 2 litros, então, e virar de uma vez só, doutor? Tem que tomar ao longo do dia. Ao longo do dia, seria isso. Agora, o comparativo da dor, né? É realmente pior que uma dor de parto, ou tão igual como uma dor de parto? Olha, eu já tive relatos de senhoras que tiveram 4 filhos em casa, assim, no interior, que tiveram cálculo, por isso que eu estava vendo, e ele falou que a dor de cálculo é muito pior, viu? Tá vendo? Tá vendo como a gente Ai, sofre? meu Tá aí então, né? Deus. Mas não desejo realmente isso pra ninguém. A gente fica as dicas do Dr. Marcos aqui. Procure um médico, né? Mesmo que você não tenha, né? Até o momento nenhuma dor, mas não custa. A gente faz exame de Faz diabetes, os faz de colesterol. exames. Não custa saber também dessa situação, né, doutor? Sem dúvida. A ultrassom é uma coisa disponível, que é barata e que pode ajudar a achar uma pedrinha pequena e não uma crise grande. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado. Vamos para o intervalo, então? Vamos para o intervalo. Olha, na sequência, a gente vai falar sobre saúde, mas saúde dos animaizinhos. Aliás, os nossos animais, eles sofrem com transtornos de comportamento. Muitas vezes, as mesmas doenças, as mesmas patologias que nós, humanos, estamos sujeitos. Esse é um assunto para o próximo bloco e a gente já volta.